Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou Roberta e estou aqui com meus amigos Luiz e Jackson e hoje vamos falar sobre as particularidades do ensino em uma cidade de fronteira. E para conversar com a gente hoje temos a professora Laura Mato. Professora, bem-vinda. Obrigada. Se apresenta para nós. Sim, eu sou a professora Laura, sou professora na Unila desde 2010. Estou aqui desde a comissão de plantação, na verdade. Trabalho no curso de letras, né? E também na área de letras e linguística, principalmente com foco na língua portuguesa. Professora, para a gente começar, em comparação com outras cidades, existe particularidades no ensino na fronteira? Bom, se a gente for ver, né, na realidade não existem, né? O ensino aqui em Foz do Iguaçu, quanto em outras cidades de fronteira, é igual a qualquer ensino numa capital ou mais para o interior do Brasil, vamos pensar assim, né? Se aqui estamos numa costa, né? Porém, deveria haver uma diferença, né? Justamente tendo em vista a diversidade de línguas e culturas que estão presentes numa fronteira, né? Então, a fronteira em si já é rica de diversidade cultural por si só, justamente por ter essa particularidade com outros países, né? Então, as escolas, né, se pensando, né, a função da educação é preparar o estudante para uma sociedade e ele vive numa sociedade diversa, então a educação, a escola também deveria trazer essa diversidade, né? E não um ensino monocultural, monolinguístico voltado para o Estado-nação, como acontece. Professor, e como que é hoje o cenário do ensino em cidades de fronteira como aqui em Foz do Iguaçu? Então, na realidade, o ensino ainda na cidade de fronteiras é muito pouco estudado, né? A gente tem muito estudo sobre questões linguísticas, mas sobre a questão educacional ainda é pouco estudado. Tivemos, alguns anos atrás, o programa das escolas interculturais de fronteira, porém o programa foi suspenso, né? Acontecia muito na fronteira sul, vamos dizer assim, né, com foco mais Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esquecendo a fronteira norte, que é algo também que a gente não tem estudos praticamente, né, nessas cidades de fronteiras. E por que não temos tantos estudos? Justamente porque as cidades gêmeas, né, elas é um atrativo novo para a educação, né? O currículo no Brasil sempre foi pensado para o centro e nunca para o interior. E muito menos para essa costa que estamos, né? Então, não se pensa justamente um currículo específico. Vou dar um exemplo claro, né? Foz do Iguaçu, uma cidade, uma fronteira, que está dentro de um currículo chamado currículo da AMOP, né? Da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. Pensando que a AMOP tem um currículo específico, educacional, que pensa a região, né, que está localizada, deveria ter pontos específicos que trata dessa população fronteiriça. Em análises que a gente fez do documento, não existe absolutamente nada que pauta essa população, né? Então, e esse currículo da MOP pensa a educação do ensino educação infantil e o ensino fundamental 1. Então, a gente vê que essa população é totalmente esquecida, inclusive num currículo regional, né? Então, não se fala sobre as crianças na fronteira. E, professora, vocês já conseguiram identificar quais os principais desafios, além do linguístico, no ensino na fronteira? A questão, além do linguístico, tem a questão do cultural também, né, que assim, que a gente não pode desatrelar, né, a língua da cultura. E também muito pensado na formação de professores, né? Então a gente não pode esquecer que a educação dessas crianças depende da formação adequada de professores e depende também da reelaboração de um currículo de formação de professores nas universidades que pense esse contexto, né? No meu pós-doc, a gente fez uma análise, né, dos documentos e também fizemos uma análise dos currículos daqui do município de Foz do Iguaçu, dos cursos de pedagogia e de licenciatura. Dos cursos de currículo de licenciatura e de pedagogia, somente dois cursos de todos os cursos oferecidos nas universidades presenciais aqui do município, oferecem uma disciplina que pensa a fronteira. Então, a gente já vê que a falha está também na formação desses futuros profissionais que vão entrar na escola, que não pensam essa diversidade. E isso
vai, né, é como um efeito de escada, né? Se eles não têm na sua formação, eles não conseguem pensar isso na escola e, com isso, não conseguem colocar na sua prática. E não colocando na sua prática, as crianças que vão para lá não conseguem se sentir totalmente acolhidas, integradas e tem vários problemas. Um problema que a gente está avaliando ainda, analisando, é a questão do IDEB, né? Avaliando se justamente essas crianças, né, migrantes, têm maior dificuldade no IDEB, porque pode ser também um fator que impulsione mudanças políticas, né? Mas isso ainda está em análise. Vocês estão analisando os dados do IDEB? Isso. É porque eu ia perguntar justamente isso, né? Como que é feita essa análise dos dados do IDEB? Porque antes de trabalhar na Unila, eu trabalhava com jornalismo diário, né? E eu me lembro que uns bons anos atrás, aquela escola, como que chama? Aquela escola que fica próximo à Vila Portes ali, próximo à ponte da Escola da Amizade. Ponte. Isso. Ela tinha um dos maiores IDEBs do Paraná. Isso. E ali é onde se concentra o maior número de crianças do Paraguai, né? Aí eu queria entender se o IDEB ele realmente avalia, se essa avaliação do IDEB é uma avaliação, digamos, real do ensino das crianças. E o que a gente está observando é que não é uma avaliação real, né? Justamente porque essas crianças são preparadas especificamente para fazer o IDEB, né? Então, não há realmente uma análise específica. Porém, há outros estudos já feitos em outras regiões de fronteira, pensando principalmente fronteiras onde há uma população indígena muito grande, né? Na fronteira do Paraguai com o Mato Grosso, por exemplo, né? Existem já estudos mostrando que as crianças indígenas são convidadas a não fazer o IDEB, né? Justamente para não ter uma nota baixa. Então, já tem estudos de outros pesquisadores demonstrando que há sim uma influência, né? Mas que ela é justamente velada, né? Aqui a gente ainda está em análise. Professora, e a diversidade cultural e as línguas, elas são uma barreira para o aprendizado dessas crianças? Elas não são uma barreira, mas elas podem ser uma barreira, né? Muito dependendo de como você vê isso, né? Elas podem ser uma barreira se você não sabe trabalhar com a riqueza cultural e linguística que essas crianças vêm, né? Muitas vezes, quando a gente vê muito isso nas classes de alfabetização, né? Acompanhando professoras de alfabetização e as crianças também, a gente vê que elas não conseguem associar fonema, né, com grafema, porém, elas têm a sua associação com o seu fonema e grafema da língua materna. O professor que não conhece. Então, a barreira não está na criança, está no professor que não conhece essa diversidade linguística que poderia ser muito bem aproveitada em sala de aula, né? Vou dar um exemplo do que está acontecendo com a minha filha, que também está em processo de alfabetização, né? Ela não está em colégio do município, porém, na turma dela tem uma criança também imigrante russa. Num dos momentos que do conteúdo de português, estava sobre a escrita alfabética. A professora trouxe da criança russa, perguntando como que é o alfabeto na Rússia, como que é igual, qual que é outra forma. Minha filha, no mesmo dia, chega em casa falando, olha, minha amiguinha X falou que o alfabeto dela é diferente, as letrinhas dela têm outra ordem. Então, a gente vê que é uma barreira que é transpassada se o professor sabe aproveitar muito bem, né? E as crianças aprendem muito com essa diversidade, né? Então, algo que não está, às vezes, no livro didático, que é trazido para a sua própria cultura. Outros momentos também que eu passei observando escolas, né? Eu lembro que tinha uma turminha que tinha uma criança cubana, né? E daí eles estavam lidando com questões de saúde, e o pai da criança era o médico cubano, e a professora chamou a criança para explicar para a turma como que era o trabalho do pai, como que era a questão lá em Cuba. A criança foi toda feliz, falando em espanhol, e todas as crianças quietinhas ouvindo, e no final elas entenderam.
Elas entenderam porque eu estava lá, eu perguntei para as crianças depois o que a amiguinha falou e tudo bem, né? Então, não foi nenhuma barreira de compreensão, mas isso precisa ser bem trabalhado, né? Tanto na escola, né, com as próprias crianças, quanto com a formação desses professores, né? Isso é bem importante. A professora deu aí 2 exemplos, né, de como a professora trata os alunos, né? Isso são fatos isolados ou a maioria dos profissionais já tem esse preparo? É engraçado, né? Às vezes, eu achava muito que eram pontos isolados. Mas aí você vai conversando com diversos professores, você vê que isso está na prática de sensibilização deles, né? Então, principalmente com professores que atuam com crianças, né? Que é mais meu foco até de pesquisa, né? Então, até o ensino fundamental 1. Então, quando você conversa com os professores, eles sabem lidar com isso, eles sabem tirar, né, da criança. Algo que a gente vê é que muitas vezes o currículo escolar engessa a atuação desses professores e faz com que eles não explorem essas diversidades, né, da maneira que é mais adequada e mais rica para essas crianças. Mas acaba não sendo um fato tão isolado. Isso que é bem interessante. Só que ele é pouco documentado. Eu acho que o que precisa mais é esses professores mostrarem mais essas práticas de diversidade cultural que eles têm, né, para mostrar que são boas práticas existentes na sala de aula que todos podem fazer. Isso que é bem interessante. E aproveitando também, queria saber como que é pensado o currículo pedagógico nas escolas de fronteira? Ah, e essa é uma pergunta, né, bem interessante, porque, na realidade, pensar o currículo com esse público, né, é algo recente, bem recente. E eu digo porque em 2017, se eu não me engano, foi a primeira vez que o município fez um levantamento do quantitativo de estudantes não brasileiros matriculados nas escolas municipais. E eles nunca tinham feito esse levantamento. E foi uma surpresa para eles quando eles descobriram que tinham mais de 300 estudantes não brasileiros regularmente matriculados nas escolas municipais, né? Em 2018, eles repetiram e esse número praticamente dobrou. E quando nesse levantamento de 2018 que a gente fez, né, junto com a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria também fez um levantamento sobre a nacionalidade dos pais. Vimos também que há muito mais pais de origem não brasileira do que crianças. Ou seja, a diversidade cultural está presente em todas as escolas, num número muito grande. Ou com as crianças realmente não nascidas no Brasil, ou com os pais de crianças nascidas no Brasil, com pais paraguaios, argentinos ou de outros lugares, né? Então, isso é bem recente no município. Porém, ainda o currículo em si não foi reformulado para incluir essa população. O que temos agora é um protocolo de atendimento, né, que o grupo, né, Linguagem, Política e Cidadania elaborou junto com o município e as professoras do município. Elaboramos ele em 2020 junto ao edital da Agenda Tríplice, né? Foi um resultado do edital Agenda Tríplice, foi publicado em 2020 e soube agora, né, assim, hoje de manhã, que as escolas agora estão recebendo esse edital, esse protocolo para realmente colocar em prática. E o que esse protocolo traz? Ele traz realmente um levantamento, um breve levantamento sociolinguístico dessas crianças para saber que língua que elas falam, que língua que os pais falam, a origem dessas crianças, e traz uma série de passo a passo para como a escola deve acolher essas crianças. O que a secretaria deve fazer, qual é o papel dos professores, qual é o papel da direção, qual é o papel da coordenação, né, para que justamente essas crianças sejam acolhidas. Porém, não está ainda no currículo. É um documento que está sendo colocado em prática. E esse protocolo é mais voltado aqui para os países vizinhos ou para diversos países como os árabes, né, que tem bastante aqui? Todos, na realidade, né? É um protocolo de acolhimento linguístico para crianças migrantes e refugiadas. Imigrantes de qualquer lugar, né? Tanto nossos vizinhos paraguaios, quanto um aluno que vem da Síria, ou quanto um aluno que é brasileiro, que fala árabe na sua casa, sua língua materna é árabe, seus pais são árabes.
né? Então, esse protocolo é para que a escola saiba acolher melhor essa criança, trazer a língua dessa criança e procurar ajuda nos meios adequados. Inclusive, a UNILA é um dos meios, né, que está lá no protocolo, que pode auxiliar no acolhimento dessas crianças e na formação desses professores. Eu queria aproveitar essa sua fala, professora. Além desse protocolo de acolhimento, existe algum programa de formação para professores, algum curso, alguma forma que o professor possa buscar mais informações, né, de como lidar com essa diversidade cultural? Sim. No momento, né, existe o curso de extensão Pedagogia de Fronteira, né, que é coordenado pela professora Jorgelina Talei, que está já há alguns anos oferecendo curso de formação para os professores. Neste momento, estamos fazendo formação dos professores que vão atuar com a língua espanhola no município, né? Porque depois também, como resultado, né, de tanta batalha, pensando o ensino no município, né, tivemos, né, a notícia que algumas escolas que serão integrais, né, no município vão ter no seu currículo a língua espanhola também. Um pouco diferente da língua inglesa, que vai estar em todas as escolas, a língua espanhola vai estar em algumas escolas. E então, para que essa língua, né, seja feita de uma maneira de acolhimento para essas crianças que não são brasileiras e que seja de mostragem também, né, para as crianças, para os seus coleguinhas, né, que falam português e tudo mais, a gente está fazendo a formação não linguística, mas uma formação de intercultural mesmo para essas professoras. Por quê? A ideia não é comprar um livro didático, ter um livro didático de mercado para que elas utilizem. E sim que a gente vai elaborar, na realidade, um material, tá na perspectiva, até o final do ano a gente vai elaborar um material, um guia didático para essas professoras, pensando justamente a língua enquanto uma sensibilização linguística, que também está vinculado com um projeto que eu desenvolvo já há um tempo, que é trazer a língua e a cultura latino-americana nas escolas, né? E por que a língua e a cultura latino-americana nas escolas? Isso veio de um projeto anterior que teve esse vínculo com formação de professores, que era o projeto das escolas interculturais de fronteira, né? Esse projeto era específico para algumas escolas, né? E a gente percebeu que aqui na nossa região, ou até em outras regiões de fronteira, a gente não precisava do auxílio do governo federal, ou melhor, a gente precisava do auxílio, mas não da promoção do governo federal para que isso acontecesse, porque já acontecia, né? As trocas, os intercâmbios linguísticos e culturais nessas escolas acontecem diariamente. Então, a gente promoveu formações de professores pensando a interculturalidade, né, para que eles soubessem lidar com essa diversidade linguística. E nesse momento estamos pensando isso. Acreditamos que no segundo semestre vai haver uma nova formação vinculada à Cátedra Sérgio Vieira de Mello, né? Que a UNILA adentrou há pouco na cátedra, e a gente está presente dentro de um GT que vai pensar a formação de professores, pensando migração e infância nas redes da cátedra, né? Então vai ser uma formação virtual, mas com várias pessoas de diversas cidades, pensando justamente essas questões da migração. E Foz do Iguaçu é a única cidade de fronteira. Então, em breve, teremos uma formação vinculada à Cátedra Sérgio Vieira e tem essa pensando aqui localmente. Programa nacional ainda não temos, né? Tínhamos, né, o programa das escolas interculturais de fronteira que está congelado, vamos dizer assim, né? Eu digo que ele não morreu, mas está lá congeladinho. Parece que vai voltar. Esperamos que volte e com força, né? Que traga realmente esse impulso para as escolas e para a formação desses professores. Eu ia perguntar se a professora está falando bastante da implantação nas escolas aqui na região. A parte pedagógica das escolas, elas aceitam bem esses projetos? Algumas sim, né? Porque o que acontece? A gente percebe que a parte pedagógica as escolas têm. O que elas não têm é justamente esse conhecimento linguístico e intercultural, né? Justamente porque a maioria dos professores que estão atuando lá fizeram pedagogia. E o curso de pedagogia não
está pensado para isso, né? Já o curso de letras, ele trabalha com as questões de linguagem, né? Então, juntando as questões de linguagem que o curso de letras traz e as questões pedagógicas que o curso traz um bom casamento. Então, a gente vê que a escola não sabe lidar, né, com essas diversidades culturais e linguísticas e pede ajuda. E a gente está aprendendo bastante com eles a lidar com as questões pedagógicas, do cotidiano pedagógico dessas crianças. Então, há um bom casamento, vamos dizer assim. Professora, a senhora falou sobre migração, migrantes e refugiados. Quais os impactos que uma migração pode causar na vida escolar de uma criança? É bem interessante, né, isso. A gente vê que, agora mesmo, né, eu tive um estudante que defendeu a sua dissertação e a gente vê que ele tinha muita necessidade, né, a criança, né, tinha muita necessidade de falar da onde que vinha, o que tinha acontecido com ele, e a escola não ouvia, né? E era claro isso no discurso que a gente entrevistou a criança e pediu para ela fazer desenhos também, né, do cotidiano escolar. Então, ela sempre falando da onde que ela vinha, o que ela gostava de fazer. E quando a gente entrevistou a professora falou assim, eu não sabia que ele tinha vindo de tal país, né? Mas, olha, ele mostrou o tempo inteiro, né? Ele fez desenho, ele fala o tempo inteiro, né? Então, a gente vê que é um impacto muito grande para essa criança. E por mais que às vezes a gente pense que as línguas são próximas aqui, pensando, né, numa migração aqui das nossas fronteiras, a diferença cultural é muito grande, né? Então o estigma que essa criança às vezes leva pode ser prejudicial para ela. Então por isso que um trabalho não deve ser só com os professores, e sim com a comunidade escolar. Então a comunidade escolar deve entender que aquela escola é uma escola que recebe imigrantes. E que todos nós fomos migrantes em algum momento, né? E que migração é um direito de todos nós. Migrar é um direito, né? Ninguém está vindo para cá para tirar emprego de ninguém, para ficar no lugar de ninguém, né? Então, é um direito que essas crianças têm. Próxima etapa do meu projeto é colher realmente narrativas dessas crianças para compreender melhor. De outros projetos de pesquisas que a gente vem acompanhando, né, que também já colheram narrativas, mas que não são de regiões de fronteira, a gente vê que, principalmente de crianças com migração africanas ou haitianas, elas sofrem um duplo preconceito, né? Preconceito tanto de xenofobia quanto de racismo. Então, para elas, o impacto é muito maior, porque o racismo essas crianças não conheciam. Né? Então, a gente percebe isso. Aqui, no próximo ano, a gente vai coletar as narrativas para entender melhor como que essas crianças estão entendendo essa diversidade, né? Porque é um pouco também diferente uma criança que vem do Haiti ou do Congo, por exemplo, né? Que foram os contatos que eu tive vindo para cá, e de crianças paraguaias que têm esse trânsito muito mais fluido, ou de crianças paraguaias que vêm para cá, que convivem com crianças brasileiras que têm os avós paraguaios, né? Então, é bem mais fluido. Eu queria entender mais sobre a barreira linguística. Por exemplo, do Paraguai, da Argentina, né? O espanhol tem uma certa familiaridade com o português, mas e quando a criança fala, por exemplo, creole, ou ela fala árabe, né? E como que a escola lidar com essa situação? Ela não lidar. Na realidade, assim, a criança que lidar com essa situação, né? A escola faz o papel dela de colocar a criança na sala de aula, né? E ensinar o português. E do tipo, ela que aprenda sozinha o português. Como tem é um mito e não é, né? De que a criança aprende mais fácil. Fato, a criança aprende mais fácil e mais rápido uma língua. Mas a gente também tem que pensar a que custo emocional essa criança vai aprender esta língua estando inserida num contexto de língua materna, né? E às vezes a gente pensa que para crianças de língua mais distantes é um difícil, mas para as crianças de línguas próximas também é bem complexo, principalmente quando elas querem verbalizar. Então, em salas de aula, né, onde tem crianças que só falam espanhol e daí elas querem contar alguma coisa, às vezes elas não falam
porque elas veem que os coleguinhas estão falando só português, ela não consegue se expressar e fica quietinha. E isso já também presenciei, né? Em escolas onde a professora estava fazendo uma roda de contação de histórias sobre casa. Cada criança tinha que falar sobre a sua casa. Aí ela até pediu, senta do lado dela que ela é uma criança que fala espanhol. E daí, fulaninha, fala sobre a sua casa. Na hora ela calou. Aí eu perguntei para ela em espanhol, né? Falei assim, você pode falar para mim, então, que eu falo em português para você e você repete. E foi assim. E ela falando baixinho, para ninguém ouvir. Então a gente percebe que essa criança foi silenciada, né? Porque justamente ela estava inserida num grupo de língua materna e não teve um apoio extra classe que a escola deveria dar para que ela aprendesse melhor a língua que ela estava sendo inserida. Então é bem complicado. Professor, existe diferença entre ações tomadas em escolas públicas e as privadas? A gente vê muito a diferença, na realidade, no público da escola pública e da escola privada. O público da escola privada, geralmente, ele paga para aulas extracurriculares. Então, essa formação, né, linguística, de apoio que as crianças precisam, elas têm fora da escola de uma maneira privada. O que não acontece muito nas escolas públicas, que é um direito das crianças, né? Então, esse direito de reforço, né, linguístico, a escola deveria dar. E o que acontece também, em muitas das escolas privadas, o ensino de língua inglesa ou de outras línguas está presente. Então, sempre tem um professor de inglês que está lá falando com a criança. Por quê? A gente percebe que, por mais que às vezes a criança não fale o inglês, tem o pai que fala, né? Tem alguém que pode mediar. Isso acontece muito nas escolas privadas. Nas escolas públicas, não. Né? E é um direito, né? Isso que eu quero deixar muito claro, porque é um direito dessas crianças até numa resolução do Estado do Paraná. Então, numa resolução do Estado do Paraná, agora me fugiu o número, mas nessa resolução tá claro lá que a criança migrante, ela tem que, quando ela vem para cá, mesmo sem documento, ela tem que ser matriculada na série da idade dela. Ela ser matriculada na série da idade dela. Se a escola percebe que há algum problema de acompanhamento, ela faz uma prova para ser nivelada. E a partir disso, ela tem que ter um acompanhamento da escola para se nivelar, para chegar realmente naquele nível da sala, né? Então, é um direito que a criança tem que está sendo muitas vezes negado. Isso não ocorre com frequência aqui, então? Não. Lamentavelmente. Isso a gente não vê. E também a gente vê que os migrantes não sabem que isso é um direito deles, né? Então, a gente vê que falta muito dos dois lados, né? Esse apoio também para os migrantes, então falta talvez cartilhas específicas explicando quais são os direitos escolares que eles têm, né? Que os pais, eles têm o direito de exigir da escola este acompanhamento, né? Então isso é importante. Professora, então qual que é a importância de se investir em políticas públicas, tanto municipal quanto federal, nessa área? É fundamental, né? Na realidade, né? Se a gente for ver que a formação dos professores começa com um currículo defasado, né? Não adequado para o contexto. Que eles são formados e têm uma formação continuada que não pensa, muitas vezes, o seu dia a dia, né? Pensar justamente ações específicas, né? Que o município fomente, né? Formações para entender essa diversidade é fundamental. Só que a formação que o município oferece, ele também tem que estar conversando com as outras esferas do governo, né? Um outro exemplo, né? Queríamos muito fazer um levantamento sociolinguístico de todas as escolas do município. Isso é algo que acontece em escolas dos Estados Unidos, da Europa já, que é uma pergunta bem simples, né? Tipo, que língua que você fala em casa, que língua que você fala com a sua mãe, que língua que você fala com seu pai, que língua que seu pai fala, né? Algo que pode ser feito na matrícula. Porque nós não temos o levantamento das línguas faladas no município. Porque uma coisa é saber que a criança nasceu no Paraguai.
Outra coisa é saber que a criança nasceu no Paraguai e fala espanhol, guarani, jopará e pode ser alemão, dependendo de onde ela nasceu no Paraguai. Né? Então, a nacionalidade não é sinônimo de língua. Então, a gente precisa entender quais são as línguas que essa criança fala. Fazendo isso, a gente consegue fazer políticas específicas de acompanhamento e de formação de professores. E o governo federal tem muito a ver com isso. Essa resolução que eu comentei, né, que do Estado do Paraná, que exige que você matricule a criança na série da sua idade, é anterior da resolução do Conselho Nacional de Educação, que diz que a criança migrante pode ser matriculada independente da documentação, né? Então, as esferas, elas têm que conversar para justamente ter realmente um acolhimento, uma formação unívoca dessa criança e desses professores, né? Então, é fundamental. Sem ajuda de políticas públicas, ficam ações isoladas que não são permanentes, que vão mudando ao passar dos governantes, né? Então, é importante que seja uma política mesmo que institucionalize e pense a fronteira com essa diversidade. Não seria o caso, então, de incluir esse tópico no censo demográfico, por exemplo? Com certeza, é fundamental, né? Teve uma época, se eu não me engano, no censo de 2010, foi a primeira vez que colocaram as línguas indígenas, né? Eu sei que a UFSC, né, o pessoal da UFSC tem uma luta muito grande, né, na questão da política linguística para trazer justamente as línguas de migração também no censo, mas ainda não conseguimos. É uma pena. Eu queria aproveitar, né, que a gente está falando de políticas públicas, professora, e assim, você falou que tem o protocolo de acolhimento. Além desse protocolo de acolhimento, a nível municipal, existe alguma outra ação para acolhimento de crianças internacionais? Porque Foz do Iguaçu se orgulha de ter 50 e poucas etnias, mas como é que está as políticas públicas para acolhimento dessas crianças? Não tem, na realidade, né? Se a gente for ver, a questão da migração está sendo pensada agora no município, né? Se eu não me engano, foi em 2019, 2020, que o município lançou um GT, né, para pensar um documento de acolhimento da população migrante e refugiada, né? Esse GT é constituído pelos órgãos do município, né, secretarias municipais de educação, saúde, direitos humanos, né? Então, várias secretarias. A UniOeste e a UNILA também está presente, né? Então, a partir de diversas reuniões, agora a gente está começando a pensar um levantamento dessa população, né? Então, assim, é muito incipiente. E isso é uma pena, né? Porque nós estamos na fronteira, a migração é constante aqui, né? Mas talvez justamente por essa migração ser tão constante, ela é muitas vezes esquecida e invisibilizada, né? Como é tão fácil ir e vir, né? A gente esquece que esse ir e vir também tem um momento de permanecer que traz reflexos para a cidade. E isso é esquecido. É uma pena. Para além de Foz do Iguaçu, há boas estratégias em outros locais voltadas para acolhimento de crianças não estrangeiras nas escolas? Do que eu conheço, em fronteiras, não. Mas eu sei que o município de Manaus, né, já tem boas políticas de acolhimento de crianças e de formação. Justamente quando teve a grande leva, né, de crianças venezuelanas, foi muito forte para lá. Então, lá eles fizeram formações bem específicas para os professores, né? Mas a maioria dos municípios não tem. Manaus é uma que eu conheço que tem. São Paulo, capital, também tem um protocolo de acolhimento. Não sei direito como está funcionando, porque, né, é muito grande a cidade, é mais complicado de ter um controle, mas ela também pensa um pouco, ela tem um certo levantamento do número de crianças estrangeiras matriculadas, tem um protocolo específico, mas não tem uma formação também específica, né? Professora, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a pesquisa, né, Migrações e Infância. Certo. Essa é uma pesquisa que, na realidade, ela é fruto, né,
de pesquisas já anteriores, nasceu também do resultado do meu pós-doc, né, que foram práticas educacionais no ensino fundamental 1. E a ideia do projeto, né, Migrações e Infância, é justamente tentar entender, né, e buscar as histórias dessas crianças, trazer as crianças como foco desses processos de migração. E por que isso? Né? A gente vê que tem muitas pesquisas com adultos, mas as crianças são esquecidas. Fizemos 1 ano só de pesquisa ainda, e nesse primeiro ano a tarefa foi fazer um levantamento das teses e dissertações da CAPES, né? Com a tríade migração, infância e tríplice fronteira. Quando a gente colocou o número, né, saiu mais de 55 mil. Aí fomos lá vendo uma por uma. De uma por uma, saíram 25, falando de migração, fronteira, tríplice fronteira e infância. E dessas, né, algumas tratam sobre a história, a questão escolar, e outras da perspectiva da saúde. Mas a gente vê ainda que é pouco estudado a voz da própria criança. Né? Então, o objetivo no próximo passo, né, é conversar com as crianças e entender, né, justamente o que elas entendem por migração, o que elas entendem por esse processo que elas passaram. Porque a partir dessa perspectiva, a gente consegue traçar políticas específicas que contemplem as necessidades dos sujeitos. Né? E esse projeto, ele casa também com um projeto de extensão que é o Plaquinho, né, que é a produção de material, né, de português como língua de acolhimento para crianças, que é algo que não existe. Né? E por que não existe? Justamente porque elas estão inseridas na escola como língua materna. Então, a perspectiva da língua materna é diferente da língua de acolhimento. Então, a ideia é pensar justamente quem é essa criança, como que a gente pode pensar esse material didático para ela, né, de uma forma que ela se sinta inserida na escola, que ela aprenda o conteúdo escolar, mas de uma maneira acolhida. Né? E como que é a recepção desse projeto, professor, pelas escolas? Assim, pelos professores, eu entendo que deve ter uma boa recepção por conta deles, é o trabalho deles diário lidar com essas crianças. Mas na questão administrativa, como que o projeto está sendo recebido pelas escolas, pela Secretaria de Educação? A gente faz bem pelas beiradas, né? A gente vai tentando fazer pelas beiradas, porque algo que eu sempre quis, né, realmente fosse institucionalizado, né? E não que fosse algo de contraturno, opcional para as crianças. Então, a gente vai conversando com as escolas que têm maior número de crianças, pedindo 20 minutinhos da aula do professor. Olha, 20 minutinhos a gente não vai atrapalhar o conteúdo, a gente vai trabalhar com o conteúdo. E a gente trabalha muito em parceria com a escola. Então, todas as ações que a gente faz na escola, a gente mostra para a coordenadora pedagógica o plano de ensino, conversa com a professora, vê se combina realmente com o tema que ela vai trabalhar na semana, porque a ideia é integrar essas ações na escola. E com isso a gente vê ter uma boa receptividade. E para os pais também é tranquilo. É maravilhoso, né? Porque a gente vê que as crianças se sentem acolhidas, começam a ter um bom rendimento escolar, e isso os pais já veem resultado, né? Então isso é muito bom. E a professora falou bastante da questão linguística, né? Uma criança vindo de um país que fala português, ela também sofre vindo para cá pela questão cultural, seria? Sofre. Na realidade, inclusive, migração interna sofre, né? A gente tem uma onda de migração interna muito grande, de crianças, né, que têm os pais que vieram do norte do Brasil para cá para estudar, por exemplo, medicina no Paraguai. Já ouvi relatos em escolas dizendo que as crianças, por exemplo, quando vinham para cá, logo no começo passavam mal com a alimentação por ser diferente. Né? Então, a gente percebe que a questão da língua, ela está estritamente vinculada com a cultura, com os hábitos do cotidiano dessa criança. Né? Então, mesmo a criança falando português, uma criança angolana, ela sofre preconceitos, né, de diversas formas, porque a cultura dela é diferente, o linguajar dela é diferente. Né? Então, ela precisa ter esse recebimento também.
E a professora acha que tem alguns países que têm mais dificuldade? Por exemplo, a gente fala que o Brasil é um país acolhedor, né? Mas é acolhedor com os países da Europa, Estados Unidos. Essas crianças têm mais facilidades do que uma criança africana ou da própria América Latina também, né? A gente vê assim, é que aqui em Foz, a maioria que a gente recebe é do Paraguai e da Argentina. Paraguai, Venezuela e Argentina, né? Então a gente recebe aqui em Foz em poucos de outros países. Mas em outros estados, né, em outros municípios, até nas capitais, onde a gente recebe, né, crianças de outros países, já tem alguns estudos que a gente vê mesmo, né, que elas sofrem muito mais, crianças africanas e crianças, assim, de países periféricos, né, Nicarágua, né, assim, como se nunca existisse no mundo. Então, Haiti, a gente vê que elas sofrem bem mais, porque é esse duplo preconceito, né, tanto xenofobia quanto racismo. Agora, uma criança norte-americana é uma alegria ter para a escola, né? É um status para a escola. Sim, eu lembro que aqui, num desses levantamentos sociolinguísticos que a gente fez, numa das escolas tinha, né? Uma criança norte-americana. Um dos professores que estava lá falou assim, é na minha escola, que coisa boa. Né? Então, assim, é o status para a escola ter aquela criança norte-americana. A gente não sabia se ela falava inglês, como que era, né? Porque isso falta muito. Porque ela pode ser norte-americana, mas ser filha de pais brasileiros, falou sempre português, então é uma outra percepção, né? Mas o status de ser norte-americano tava perfeito para a escola. Obrigado, professora Laura. A gente gostaria de agradecer sua presença aqui no Que Passa, falar sobre esse assunto tão importante. Se você tiver mais alguma coisa para falar sobre o tema, quiser deixar algum link, alguma coisa. Na realidade, algo que é bem importante, né? Eu comentar agora, principalmente para os estudantes da UNILA que verão o programa, é que o projeto, né, nessa linha de migração e infância, ele foi selecionado para o PET. Então, a partir, né, de julho, teremos ele então como PET para pensar migração, infância e literatura da população migrante em Foz do Iguaçu, pelo menos nos próximos 3 anos. Obrigado, professora, pela sua presença mais uma vez. E você que está assistindo o Que Passa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e usar a caixa de comentários para perguntas, elogios e sem reclamações essa semana. Obrigado, gente.